o Silvio Mendes. De segunda a sexta-feira, Silvio Mendes, grande comentarista de futebol, com anos e anos de experiência, está aqui com a gente, nos dando o ar da graça e o privilégio dessas informações no maior jornal da Bahia. Tu tá no Bahia no Ar, de 6h30 às 8h40, aqui comigo, Daniela Prata. Junto eu e você, cheios de informação, com helicóptero e tudo. Cadê você, Felipe Brandão? Bom dia! Bom dia, Daniela Prata, bom dia a todos vocês que acompanham o Bahia no Ar. Daniela, a gente está vendo imagens ao vivo agora, estamos sobrevoando a região da Avenida Paralela, bem ali na altura do Flamboyant, Trobogi, nessa região. Vocês estão vendo aí agora um carro, o acidente que aconteceu agora há pouco, recebemos informações que esse carro, essa caminhonete, teria colidido com esse poste, exatamente esse poste que está no alto. A gente tem poucas informações, Daniela, mas também o que parece é que o acidente não foi tão grave assim. O motorista provavelmente perdeu o controle do carro e colidiu à frente da caminhonete com esse poste. A Trans Salvador, a equipe já está aí há aproximadamente 30 minutos, já fez todo o trabalho e está aí também tentando controlar o trânsito nessa região, que também não tem maiores problemas, Daniela. A gente vai aproveitar e pedir para o meu cinegrafista mostrar a Avenida Paralela, o trânsito nessa região, agora pela manhã, são 7h28, um horário onde muita gente está seguindo para o trabalho, muita gente seguindo também para universidades, colégios nessa hora da manhã. E o trânsito na Avenida Paralela, nessa região, Daniela, a gente vê que tem muitos carros na pista. Para quem está indo sentido centro, o fluxo de veículos é sempre um pouco maior. E para quem está indo do outro lado da pista, você está vendo aí, está seguindo sentido aeroporto, o trânsito já vai um pouquinho, já flui um pouquinho mais, mas muitos carros na pista nessa hora da manhã. São 7h30 aí na Avenida Paralela, onde vocês estão acompanhando um pouco do trânsito dessa Avenida Paralela. Muito obrigada, Felipe Brandão. Às 7h29, mostrando ao vivo o trânsito na Avenida Paralela, por onde circulam 90 mil carros em cada sentido, todos os dias. O movimento é esse, agora, 7h29. Daqui a pouco, Felipe Brandão volta para falar sobre a derrubada das barracas lá em Ipitanga. É hoje o prazo final. Parece que tem um impasse aí entre as duas prefeituras, de Salvador e de Lauro de Freitas. Daqui a pouquinho a gente vai ver com o helicóptero da Record qual é a situação por lá. Agora o assunto é um acordo firmado entre o governo do estado e a operadora Oi para beneficiar projetos das áreas social e cultural aqui no nosso estado. Foram assinados 2 acordos. Um no valor de 144 milhões, destinado ao FIES, que é um fundo de investimento econômico e social da Bahia. Outro no valor de 18 milhões, que deve ser aplicado em prol da cultura baiana. Os valores podem ser deduzidos sobre o imposto, do Imposto sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é recolhido pela Secretaria da Fazenda. Depois da assinatura dos contratos, os secretários da Fazenda e da Cultura, além do presidente da operadora de telefonia, falaram sobre a importância desse acordo. A gente poder contribuir com o FIES e com o Fundo de Cultura é sempre muito bom. Contribuir com a cultura aqui na Bahia é uma coisa sempre fantástica, um povo exuberante em termos de cultura. Em geral, o recurso do Fundo de Cultura é distribuído a partir de editais públicos, porque nós acreditamos que essa é uma maneira muito republicana de fazer com que todas as pessoas possam concorrer, apresentando projetos e sendo analisados projetos a partir de comissões qualificadas para fazer análise de cada projeto. A contrapartida nossa é facilitar esse desconto e logo depois ele vai ser utilizado. E isso possibilita ações de investimentos em infraestrutura, ações sociais e também, evidentemente, nas ações relacionadas à cultura. Muito bem. E aqui uma informação, gente. Bebê, criança, adolescente, não pode beber. É crime vender, é crime, consumir. Um bar foi fechado em Eunápolis. Assim de menino e menina, todo mundo bebendo. Um bar em Eunápolis, extremo sul do estado, foi fechado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. 51 adolescentes foram flagrados consumindo bebida alcoólica. A ação foi em um bar localizado no quilômetro 82 da BR-367. Segundo as denúncias que levaram a polícia até lá, por isso é importante denunciar também, tá vendo? O local, além de vender bebida alcoólica para menores, também era ponto de venda de drogas e de menores sendo usadas para exploração sexual. Que tal? Valnísia de Oliveira Silva, proprietária, foi presa em flagrante por infringir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Faça a tua parte, denuncie, chegue junto. Podia ser o filho de um de nós. Como é?
Como é que pode uma coisa dessas? Faça, denuncie mesmo, bota a boca no trombone. Se não der resultado, ao menos você fez o que você tinha que fazer. Agora, quem tem que fazer mesmo a sua parte é quem tem hipertensão. Hoje é dia de prevenção e combate a essa doença silenciosa e que pode levar à morte, por isso é ainda mais perigosa, pode ser prevenida. Vamos falar sobre esse assunto? Gabriel está ao vivo com o especialista. E então, Gabriel, quais são os sintomas da hipertensão? O que é que a pessoa deve fazer? Olha, Daniela, essa pergunta é uma pergunta importantíssima, até porque, como você colocou muito bem, é uma doença silenciosa, ou seja, às vezes podem não haver sintomas aparentes. E é para falar como se prevenir diante de uma situação dessa que eu estou aqui com o Luiz Sérgio Alves Silva, que ele é um cardiologista, especialista nessa área. Me diz uma coisa, bom dia, Luiz, com relação à hipertensão, hoje, dia de combate, prevenção, o que é que se pode fazer diante de uma doença conhecida como silenciosa? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Essa pergunta realmente é muito importante. A hipertensão arterial é uma doença crônica e, na grande maioria das vezes, silenciosa. O que significa dizer que o paciente ele só vai saber se ele tem a doença se ele realmente aferir a sua pressão arterial com um profissional da área de saúde. Então, é importante, pelo menos uma vez por ano, que cada indivíduo, ele vá ao seu médico, ele procure o profissional de saúde para aferir a pressão arterial de maneira adequada. Doutor, bom dia. Daniela falando aqui do estúdio. O que é que uma pessoa que tem hipertensão, que tem pressão alta, não pode comer? Tem alguma restrição? Bom dia, Daniela. Realmente tem restrições. Na verdade, não há restrição para o paciente hipertenso. Como qualquer indivíduo, o hipertenso, ele deve ter uma alimentação saudável. O que significa dizer uma alimentação com baixo conteúdo de sal, com baixo teor de gordura, principalmente gordura saturada, gordura de origem animal, com adequado teor de potássio, o que significa dizer que precisa ingerir legumes, pelo menos 5, 6 vezes ao dia, ingerir uma quantidade adequada de cálcio, principalmente as mulheres, leite, derivados do leite, iogurte, etc. Me diz uma coisa, muitas pessoas não conseguem comer verduras sequer uma vez no dia, quanto mais 5. Então nós temos aí um dia a dia muito corrido e muitas pessoas partem para suplementação vitamínica, suplementação mineral. Esses suplementos sintéticos, eles funcionam, cumprem seu papel ou é apenas um paliativo, não é o ideal? Infelizmente não funciona. Nenhuma pesquisa científica realizada até o momento mostrou benefício com o uso desses suplementos vitamínicos na substituição da alimentação. O que nós recomendamos realmente é que o indivíduo faça uma alimentação com a quantidade adequada de vegetais. Bom, é tão importante essa questão da alimentação que antes aqui, Daniela, nós conversávamos e o doutor Luiz me falava que os índios, por exemplo, não têm hipertensão por conta da alimentação, dos hábitos saudáveis, da prática de esportes. É verdade, quer dizer, populações que se cuidam naturalmente, elas estão livres dessa doença? Sim. Se o indivíduo, desde a infância, ele é educado a ter uma alimentação saudável, a praticar regularmente atividade física, a frequência de hipertensão diminui. Observe que, como eu falei para você antes de entrarmos no ar, índios, eles não têm a frequência de hipertensão arterial em índios, é muito baixa. Entretanto, quando esse índio é colocado frente aos hábitos de uma cidade urbana, com alimentação rica em sódio, rica em gordura, sem praticar atividade física, ele acaba se tornando hipertenso. Ou seja, existe um papel importantíssimo dos hábitos alimentares, da falta de atividade física na gênese dessa doença. Bom, comer perfeitamente é muito difícil, mas a Daniela perguntou no início e eu vou trazer essa pergunta de volta. O que é que de mais grave se deve cortar? Já que a gente não consegue comer ainda com perfeição como o índio, o que é que a gente não deve comer de jeito nenhum? Um pastel, uma fritura, o que é que deve ser cortado? A alimentação industrializada, ela utiliza o sódio como conservante. Portanto, muitos dos alimentos já contém sal no seu preparo para a conservação desse alimento. Então, idealmente, nós deveríamos evitar alimentos enlatados com grande quantidade de sódio, reduzir ao máximo a quantidade de gordura animal, como eu falei anteriormente, e isso já vai provocar um grande benefício para o indivíduo. Para quem hoje está sedentário, comendo mal, o que é que ele deve aproveitar esse primeiro dia agora, combate, prevenção e hipertensão, para começar
com o pé direito, claro que ele não vai poder ir numa academia, passar 2, 3 horas já no primeiro dia, começar a comer 5, 6 porções de vegetal, o que é então uma receita simples para que ele comece aí agora um novo ano para o coração dele e para a saúde dele. Infelizmente, as pessoas se preocupam um pouco com o cuidado às doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são doenças com elevada taxa de mortalidade, na verdade, a principal causa de morte nos países desenvolvidos, inclusive também no Brasil. O que é diferente, quando a gente assiste surtos de doenças epidêmicas, por exemplo, como nós assistimos em relação à gripe há 2 ou 3 anos atrás, as pessoas chegaram a usar máscara para evitar se contaminar com a gripe. E por que não agora começar a ter hábitos saudáveis para poder evitar hipertensão, a hipercolesterolemia, as doenças cardiovasculares? Ô doutor, uma pergunta para o senhor. É verdade que aumentou o número de hipertensão, de pessoas com hipertensão arterial, pessoas jovens, adolescentes, crianças? É verdade isso, doutor? Sim, infelizmente isso é verdade. As crianças vêm tendo hábitos, ingerido muitos alimentos industrializados. A obesidade se tornou um problema importante para as crianças e adolescentes. Cerca de até 30% em algumas faixas etárias de adolescentes apresentam obesidade. E como todos nós sabemos, a obesidade é o principal fator de elevação da pressão arterial. Portanto, nessa faixa etária, mesmo de crianças e adolescentes, começamos a observar uma elevada frequência de hipertensão arterial. E qual é o número que preocupa? A gente vê, às vezes, nas ruas, enfermeiras e pessoas com os aparelhos, né, para medir a pressão. Tantas vezes a gente não dá, talvez, a devida importância a essa aferição. Qual é o número que causa preocupação e qual é o número ideal em relação à pressão, doutor? O número ideal da pressão arterial, que vai realmente diminuir a incidência de doença cardiovascular, é aquela pressão na faixa de 120 por 80, ou 12 por 8, como os leigos costumam chamar. Então, 12 por 8 seria uma pressão arterial ideal. Nós consideramos que o indivíduo é hipertenso quando a pressão arterial medida no consultório em mais de uma visita médica é maior ou igual a 140 por 90 ou 14 por 9. Doutor, mais uma pergunta que chega aqui de telespectador. Tem um remédio, Atencina, isso mesmo, que eles não estão encontrando em postos de saúde. Querem saber do senhor se tem algum genérico, se tem algum substitutivo a esse medicamento que eles não estão encontrando. A Atencina, na verdade, é um nome comercial de uma droga antihipertensiva já antiga, com muita utilização aqui no Brasil, cujo nome químico ou genérico é o clonidina. Então, o indivíduo pode procurar lá no posto de saúde, lá na farmácia, com o nome de clonidina. Clonidina. Então, quem tiver essa dúvida, vai até a farmácia e pode pedir esse medicamento que dá no mesmo, né? Exato. Precisa de receita? Sim. Toda medicação aqui no Brasil deve ter uma receita médica, não só medicações de uso controlado, os antihipertensivos também. Mais uma pergunta, onde é que tem tratamento de graça? Onde é que as pessoas que não têm plano de saúde, não têm condição de pagar médico particular, devem ir para verificar sua pressão arterial? A pressão arterial, bem como o diabetes, são doenças crônicas, elas vêm sendo um alvo de preocupação no Ministério da Saúde há algum tempo. Os programas de saúde da família, eles contemplam, inclusive, um programa especial chamado de Hiperdia, onde esse paciente pode ser seguido, pode seguir um programa de tratamento e prevenção da hipertensão arterial. A maioria dos locais de atendimento público, eles atendem pacientes hipertensos, já que essa é uma doença muito frequente na nossa população. Muito obrigada, doutor. Doutor Luiz, muito obrigado. Pois é, Daniela, então ficam aí as dicas, são básicas, aquelas dicas que nós já recebemos desde as nossas avós. Comer bem, dormir direito, praticar um exercício físico, uma caminhada que seja. Se você puder, evite tomar um elevador, suba de escada, desça de escada, já é alguma coisa, você já vai estar contribuindo aí para o seu coração, que como lembrou muito bem aqui o doutor Luiz Sérgio, mata e mata muito no Brasil. Daniela. Com certeza, Gabriel, muito obrigada. Viu? E quem sabe evitar o estresse. Aliás, evitar o estresse é bom para tudo na vida. Tem uma informação aqui que eu vou trazer, ainda falta fazer muita coisa, mas já é um começo. Números da Secretaria de Segurança Pública apontam queda nos homicídios no feriado. Ano passado foram 35, esse ano foram 24. É um número alto ainda, mas pelo menos já caiu um pouco. Números da Secretaria apontam a diminuição no índice de homicídios em Salvador e região metropolitana durante o feriadão. De 7 horas da manhã do dia 21 até as 7 horas da manhã de ontem, foram registrados 23 casos,
uma redução de 34% em relação ao mesmo período de 2010, quando foram 35 homicídios registrados no feriadão. Para a Secretaria, os números seguem a tendência dos índices do primeiro trimestre do ano, por causa do reforço do patrulhamento ostensivo em localidades já mapeadas, e com isso eles estão tentando e coibindo, né, tentando diminuir o número de assassinatos. Posso chamar Vinícius Cunha?